Fala galera, hoje nós vamos falar de laringe, né? Laringe, um tema importante, obviamente, na anatomia, está relacionado com várias coisas dentro da medicina, então é um tema que a gente tem que saber, certo? A laringe nada mais é, gente, do que um órgão músculo membranoso cartilaginoso. Por quê? Porque tem músculo, tem membrana e tem tecido cartilaginoso, que está situado exatamente entre a altura de 5 e 6, né? Ou seja, T5 ou C5 e C6. Na verdade, gente, ele pega até quase que a divisão entre C4, um pouco de C4 até, na real, C5 e C6, certo? Isso para lembrar que o cartílago tiroides, que faz parte, ele está mais ou menos ali, mais ou menos nessa altura, tá? Uma outra coisa bem importante é que, obviamente, a função dele é tanto permitir a passagem de ar para os pulmões, quanto impedir a passagem de alimentos até a via eh, respiratória, tá? Ele está formado por diversos cartílagos aí, né? Entre todos, eh, entre todos que estão formados aí, é o cartílago epiglótico, o cartílago tiroide, o cartílago cricóide, certo? E por outros diversos músculos, que a gente vai ver um pouco sobre isso agora, tá? E na parede posterior do que seria a laringe, ele basicamente é cerrado por o que seria uma parte de cartílago, certo? Ou parede músculo-cartilaginosa. Os cartílagos da laringe a gente pode dividir de várias formas, gente. Mas geralmente a gente divide entre pares e ímpares, tá? Ou seja, quais são os pares, quais são os ímpares. Começando pelos ímpares, que são os mais importantes, os ímpares são os mais importantes, a gente tem o cartílago epiglótico, certo? Ou também chamado somente de epiglotes, beleza? A gente tem o cartílago tiroides, que é esse verde aqui, e o cartílago cricoide, que é esse amarelo. Então, o epiglotes é esse roxo, aqui é o ocioide, tá? Que não está pintado porque passa atrás dele, né? Tiroides e cricoide, tá bom? E quando a gente fala de cartílagos pares, a gente tem os cartílagos aritenoide e o corniculado de Santorini, certo? Quem são esses? Esse aqui é epiglótico, né? Esse aqui é o cricoide. Por detrás do cricoide, a gente tem os aritenoide, que são esses aqui. E por cima deles, a gente tem mais dois aqui, ó, que são os corniculados. Parece um cuerno mesmo, né? Parece um chifrinho, uma pontinha, tá? Beleza. Maravilha. Quando a gente começa falando do cartílago tiroides, que obviamente é um dos mais importantes aí, com certeza. Primeiro que ele é ímpar e central, né? Ele tem duas lâminas, aqui uma lâmina por um lado, uma lâmina por outro, e ele tem o que a gente chama de cuernos, né? A gente tem o corno superior, também chamado de corno maior, e corno inferior, também chamado de corno menor, tá? E, obviamente, ele é muito importante por diversos fatores, mas um deles é pelas cordas vocais, certo? Cordas vocais aí bem importante na região da laringe. É, e o tiroides, né, o cartílago tiroides, né, tem essa elevação medial aqui, que é o que a gente chama geralmente de nó de Adão, que na verdade é o que a gente chama de ângulo, né, ângulo tiroideu, beleza? Um bode superior, esse bode superior que passa por aqui, ó, onde a gente vai se insertar quem, Diogo? O que seria a membrana tiro, que vai na tiroides, com o ióide, tiroioidea, certo? Tiroioidea. E na linha média, está a escotadura tiroideia, está mais aqui na parte de trás aqui. No bordo inferior, membrana tiro ou cricotiroidea. Por quê? Porque esse aqui é o cartílago cricoide. Então, cricoide com tiroide, cricotiroidea. Beleza? O cartílago tiroides, né? Ele tem essas eminências que a gente chama de quernos ou astas, né? Asta superior e asta inferior, né? Que eu mostrei para vocês ali atrás, haste inferior, tá? Que no caso da haste inferior vai se articular diretamente com o cartílago cricoide, que é o que vem logo abaixo, tá? O cricoide é esse, tem que saber dizer qual é o seu formato, certo? É um cartílago ímpar também, central também, que está na parte já inferior da laringe e que ele tem como sua forma principal ele tem uma forma de anício de seixo. O que, que é isso, Diogo? É um anel que os reis antes usavam para selar as coisas. É o mesmo formato que ele tem, parece esse anel. Onde aqui seria o anel e aqui em cima seria aquele negócio que os reis usavam para carimbar, certo? Com a marca dele lá. Beleza. E o cartílago cricoide, primeiro que ele tem uma parte anterior,
que é um semicírculo anterior, certo? E tem uma porção posterior, beleza? A porção posterior ela é importante, por quê? Porque é na porção posterior que se vão articular os aritenoides, certo? Aritenoides. E na porção anterior ele é mais circular, relacionado diretamente com a tiroides e com sua membrana cricotiroidea, tá? Os cartílagos aritenoides eles estão apoiados sobre o cartílago cricoide, na sua porção mais posterior, e apresenta o que a gente chama de cara interna, que é esse aqui, cara interna, que delimita a glótis intercartilaginosa. Vamos ver o que é isso agora, tá? Uma cara posterior, onde se inserta o músculo interaretenoideu. Vamos ver também os músculos agora. É mais para vocês irem entendendo cada um desses cartílagos. Lembre que o aritenoide ele é um cartílago par, tá? Então, como eu bem falava sobre o aritenoides, tem uma coisa que sobre ele é muito importante. Primeiro, que a base dele está na região inferior. Aqui, ó, seria essa base, certo? Isso aqui é base. E que ele tem nessa porção inferior, na parte interna, ele tem o que a gente chama de é, uma apófise para as cordas vocais, certo? Então, apófise para a corda vocal na parte interna. E na parte externa, por outro lado, ele tem também outra apófise, mas agora para o músculo cricotiroideu posterior, certo? Que é um músculo muito importante aí na fonação, beleza? Por outro lado, o seu vértice está na porção mais superior, especialmente em contato com o que seria os corniculados, tá bom? Os corniculados. Beleza, aqui ó, como é que ele está aí, ó. Mais uma vez, para você entender, ó, como é que seria o formato dele, a região superior, certo? A região anterolateral, a depressão da região do ligamento vestibular. A gente vai ver algumas dessas coisinhas. Outras não são tão importantes, algumas a gente vai ver. Quando a gente fala de laringe, especialmente o cartílago corniculado, ou também chamado de corniculado Santorini, certo? Eles são pares, eles estão por em cima do aritenoide, como a gente vê aqui nessa imagem, certo? Tá ele aí de verdinho, beleza? A epiglotis, ou cartílago epiglótico, por outro lado, ele é um dos cartílagos ímpares que ele tem um formato de orra, certo? Ele tem um formato de orra, onde realmente, literalmente como a orra, a gente diz que ele tem uma região de tacho e uma região de corpo, tá? Uma região de corpo, beleza? Ele se ubica mais ou menos por detrás da língua e do corpo do ióides. A gente vê aqui que a gente tem aqui o ióides e olha como ele está lá por trás, uma parte dele, né? Essencialmente quando está levantado, certo? A gente diz que ele tem uma superfície, que é uma superfície aderida, certo? Ou também chamada de tacho, e uma superfície livre, que é o que parecia a orra, né? De uma folha, digamos assim, né? E que essa porção que ele está unido aqui é especialmente pelo ligamento tiroepiglótico, certo? Por quê? Porque ele se inserta por detrás do cartílago tiroides e é tiro, por isso tiro, né? E epiglótico porque se inserta para unir a epiglótis, certo? E lateralmente ele também tem união com os aritenoides, pelos ligamentos ariteno-epiglóticos, tá? Ariteno-epiglóticos. Beleza. Quando a gente fala de articulação da laringe, não se toma muitas coisas, certo? Mas lembre, entre cricoide, tiroide e artródia é deslizamento, certo? Lateralmente aqui, ó. Entre cricoide e aritenoide, aqui ó, atrás, ó. Esse sim se toma, porque esses são os de tipo trocoide. Ele faz fechamento da região vocal. Ele faz assim, ó, fecha e abre ou abre a região vocal. Esse sim é muito importante, certo? Ariteno cornicular, que seria o aritenoide com corniculados em cima, eles são anfiartroses, quase que não se mexe, certo? Beleza. E o resto, esqueça. Aqui um pouco dos ligamentos, ó, tiro aritenoideu, superior e inferior, certo? Como onde é que elas estão? Estão na união da epiglotis com o cartílago tiroides, certo? E na união entre aritenoide e epiglotis, a gente tem o ariteno epiglótico, a gente falou deles agora, certo? Com relação aos músculos, olha só, gente. Músculos são vários, mas tem detalhes que vocês têm que saber e têm que gravar. Por exemplo,
que o cricotiroideu, ele é o único músculo que é inervado pelo nervo laríngeo superior, certo? Ele é o único. O resto é inervado por quem, Diogo? Pelo laríngeo inferior, também chamado laríngeo recorrente, certo? Isso é um detalhe que é muito importante. Qual é a função do cricotiroideu, já que ele é tão diferente, a gente tem que saber. Ele tem a função de levar a tireoide hacia trás e tensionar dessa forma as cordas vocais. Então, cricotiroideu, tensor das cordas vocais, certo? Maravilha. Inervado por quem? Laríngeo superior, que é rama do neumogastro. Beleza? Os dois laríngeos são ramas do neumogastro. Nesse caso, é rama superior. Aí a gente vem, outro muito importante é o cricoaritenoideu posterior, certo? Que a gente vê ele aqui nessa imagem, ó. Lembrando que o cricotiroideu está aqui embaixo, ó, que ele vai entre cricoide e tiroides, tá vendo? Cricotiroideu. Esse agora é o cricoaritenoideu posterior, que aqui está cricoides e logo em cima vem aritenoides, certo? Posterior. O que que ele faz? Primeiro, ele é inervado pelo recorrente ou inferior, que a gente já falou, e ele dilata a glótis, certo? Dilata a glótis. Importante saber ele. Ele é bem importante, certo? Por outro lado, o cricoaritenoideu lateral, olha como ele é aqui, ó, ele vai se insertar na porção do cricoides até o músculo aritenoides, certo? Que está na região aqui, ó, do cartílago aritenoide. Por isso que ele pega essa porção aqui, ó, certo? Leva a apófise muscular adelante, por isso ele é constritor da glótis. Então, olha só, aqui nós já vimos tensor das cordas vocais, dilatador da glótis e constritor da glótis, ou seja, um para abrir e outro para fechar, certo? Qual o nervo? Agora esqueça, da agora para diante é tudo laríngeo inferior. A gente já falou que só tem um que é inervado pelo laríngeo superior. Quem é, gente? Cricotiroideu. O resto é tudo laríngeo inferior, gente. Então, por isso que o cricotiroideu acaba sendo uma pergunta bem frequente em prova, inclusive qual é a sua função. Porque, dentro de tudo, a gente tem que ele é o único inervado, de forma diferente, certo? Cricoaritenoideu lateral, agora a gente tem o tiroaritenoideu, também inervado por quem, gente? A gente já sabe. E forma parte da corda vocal, também é constritor da glótis. Então já temos dois constritores de glótis, ó. Depois, o aritenoideu, ó o que que ele faz, ó. Também constritor da glótis. E a inervação, a mesma. Ou seja, começa já a ficar mais fácil. Vocês entendem? Por quê? Porque a partir do cricoaritenoideu posterior, o resto tudo é inervado pelo laríngeo recorrente, certo? Ou seja, só o cricotiroideu que é inervado pelo laríngeo superior. Esse aí já é uma facilidade imensa. Por outro lado, o cricotiroideu, ele é o único que faz algo nas cordas vocais. Ele é tensor. O resto ou vai dilatar ou vai constrictar a glótis, certo? Então, por isso que se torna fácil, ó. Então, o cricotiroideu, tensor das cordas vocais. O resto, dilata a glótis e o resto, constritor da glótis. Beleza? Ó, constritor. Agora, o ariteno epiglótico, ele não é tanto da função necessariamente ali da região da glote, senão que da passagem aérea total que tem a epiglote sobre a laringe. Então, o que que ele faz? Ele deprime a glotis. E por isso também acaba deprimindo um pouco, deprime a epiglotis e por isso um pouco a glotis. Diogo, o que que é a glotis? A glotis é só um espaço, gente. É o espaço onde passa o ar, certo? Que fica entre as cordas vocais. Então, qual é a grande questão aqui? A epiglotis é um cartílago. Glotis é só o espaço, certo? Então, esse epiglotis, o que que ele faz? O ariteno epiglótico, ele puxa essa orra que a gente falava para baixo, fechando a cavidade laríngea, fechando a laringe, fechando a passagem de ar. Por exemplo, é o caso das pessoas que têm o quê? Um edema de glotis, né? Ela tem um edema na região, não passa nada. Ou afetação de epiglotis, como é o caso de pessoas queimadas. Ela tem, às vezes, edema na região da epiglotis e tapa a via aérea. Então, e qual o nervo, gente? A gente já sabe, não precisa mais falar, que é o laríngeo inferior. O cricotiroideu, certo? Que é o que a gente falou, ó. Ele, ó, o resumo. Resumo de tudo. Se inserta no tubérculo tiroide, ele é o tensor das cordas vocais, ele é o único que é inervado pelo laríngeo superior.
certo? E o único que tem essa corda vocais, certo? E aqui tá um resuminho de cada coisa. Beleza? Tudo que eu falei para vocês agora. Mais uma vez, só para vocês verem se as marcações, creio que é importante saber bem essa imagem, certo? Mais uma vez aqui. Maravilha. Quando a gente fala de músculos da região de laringe, músculos, a gente tem que estar observando o quê? Que músculos eu tenho? O que seria? O que existe uma diferença entre o que seria músculos intrínsecos da laringe, que são próprios da região, certo? Que é a região faríngea laríngea, certo? E outros que são extrínsecos da região laríngea, como por exemplo o supra e infraioides, músculos da língua, por exemplo, aqui em cima já, que são também de regiões que estão próximas, mas não são da própria laringe, às vezes auxiliam em algumas coisas da própria laringe, mas não são delas. Então a gente separa em extrínsecos e intrínsecos. Maravilha. Beleza, Diogo, eu tô entendendo bem. Aí, gente, tem uma outra coisa que a gente tem que saber, que é o seguinte. Então, galera, sobre as cordas vocais, o que vocês têm que entender é o seguinte. Existem quatro cordas vocais, duas de cada lado, ou seja, duas porção direita, duas da porção esquerda, certo? Aqui a gente vê claramente quem seria o que seria o cartílago tiroides, cricoides, certo? Especialmente, beleza? E a epiglotis, tá? Ele tá um corte de tipo coronal. E aqui você vê que essa região aqui, ó, a gente tem um espaço, certo? Esse espaço nessas regiões a gente chama de glotes, certo? O que é a glotes, então? A glotes é o espaço entre as cordas vocais. Só que as cordas vocais, elas não são todas iguais. A gente chama de cordas vocais verdadeiras e cordas vocais falsas. Depende de que isso, Diogo? Se contém ou não músculo. A corda vocal verdadeira, ela tem músculo e a falsa não, certo? Ou seja, são ligamentos só, ao invés de músculo e ligamento. Então, isso é interessante por quê? Porque a gente vê que além da glotes, que é esse espacinho que está aqui no meio, né? Você vê cordas vocais verdadeiras na parte de baixo e falsas na parte de cima, certo? As superiores, ela se contém somente do ligamento tiroaritenoideu, daqui da tiroides até o aritenoides, que não dá para ver tanto, certo? Até o aritenoides. Por isso que é ligamento tiroaritenoideu superior, certo? Já a porção inferior, ela tem um ligamento tiroaritenoideu, só que agora inferior, tiroides e aritenoide, mas ela também tem um músculo tiroaritenoideu, por isso que ela é corda vocal verdadeira, certo? Então, as cordas vocais entre as verdadeiras e as falsas, a gente tem a glotes. E em cima são as falsas, porque só tem ligamento tiroaritenoideu superior, e embaixo são verdadeiras, porque além do ligamento, só que nesse caso é inferior, a gente tem o músculo tiroaritenoideu, certo? Beleza? Maravilha, maravilha. Agora, uma coisa que a gente tem que saber também é que entre por exemplo, se você divide essa laringe em duas partes, você vai ver que do mesmo lado, entre a corda vocal verdadeira e a falsa, a gente tem só esse espacinho aqui, ó, que parte do que seria principalmente a glossa. A glossa, na verdade, é a região mais central, tá, gente? A gente tem o que a gente chama de ventrículo de Morgagni, certo? Que é o espaço entre as cordas vocais de um mesmo lado. Então, somente desse lado é ventrículo morgânico, somente desse lado também é ventrículo morgânico. Tá claro isso? E a glótis é o espaço entre as cordas vocais inferior da direita e da esquerda. Vai dar esse espaço central aqui. Joia. Agora, quando a gente fala de laringe, uma outra coisa muito importante que a gente tem que saber são as relações que a laringe tem, certo? Primeiro, que a laringe ela tem relação direta com o que seria a glândula tiroides, né, gente? A glândula tiroides, uma glândula muito importante. O músculo tiroioideu, que ele vem daqui até aqui assim, ó. Tiroioideu, certo? Até também o que seria posteriormente a laringe, especialmente a laringofaringe, a gente tem os músculos constritores da faringe, certo? Também importante aí. Superiormente, a gente tem o que seria o ocioides, certo? O ocioides, que é superior.
beleza? E o que seria a base da língua, que está aqui também, beleza? E os repliegues glossoepiglótico, que são a relação entre a epiglotis, que vai vir aqui atrás, com o que seria a língua, certo? Maravilha. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar é que posterior à laringe, ou seja, quando termina a laringe, nasce o que seria a tráquea, certo? A tráquea. E especialmente o que a gente chama de membrana cricotraqueal, que é entre a apófise cricoide e a tráquea, certo? Lateralmente ao que seria a região laríngea, a gente tem aqui ó, o espaço entre a laringe e o esternocleidomastoideu. A gente tem um grande paquete vasculo-nervoso do queixo, né? Que é o que, gente? Artéria carótida, vena jugular e o nervo neumogástrico, certo? E o par 10, par cranial número 10. Então, a artéria carótida, vena jugular e o par 10, que é o neumogástrico. Beleza? E uma outra coisa que tem que saber, por isso que eu falei do negócio do C4 lá, ó, é por causa daqui, certo? É que na região do borde superior do cartílago tiroides, opa, tá aqui, perdoe, cartílago tiroides, certo? A gente tem o que seria a divisão carotídea. Então, a carótida, quando ela vai chegando até aqui, ó, ela vem única. Quando ela chega aqui, ela já começa. Ela se divide em carótida interna e carótida externa, certo? Interna e externa. Maravilha. Sobre a irrigação da laringe, gente, a irrigação da laringe, você tem que dividir ela em três grandes zonas, certo? Uma zona superior, uma zona inferior e uma zona posterior, tá? Vocês vão ver aqui, ó, inferior e posterior. Beleza? A zona superior é dada pela tiroideia superior, que é a rama da carótida externa, certo? Que irriga principalmente por cima da glótis e na a corda vocal superior. A inferior é a região infraglótica e a corda vocal inferior, que seria a verdadeira, a gente já viu isso. E a artéria laríngea posterior, que é rama da tiroideia inferior, que é rama da subclávia, cuidado com isso. Por quê? Porque a única que é rama da subclávia é a laríngea posterior, certo? Vai inervar especialmente o músculo cricoaritenoideu posterior e o ariaritenoideu, certo? Venas, não importa tanto, não se pergunta, mas saber mais que nada que tudo drena na jugular interna, certo? Beleza? Joia. E linfáticos do queixo, a gente vai ter uma aula só sobre linfáticos do queixo. Joia. Agora, uma outra coisa que se pergunta bastante de laringe é como é a inervação laríngea, certo? A inervação da laringe, que é um ponto muito importante de prova, porque realmente é um ponto sensível, certo? Que tem diferenças que a gente tem que saber. Por exemplo, aqui a gente tem dois grandes nervos laríngeos, o laríngeo superior e laríngeo inferior, certo? Todos os dois são ramas do par neumogástrico, certo? Par neumogástrico, que é o par 10 cranial. A gente já falou isso, o par 10 cranial. Agora, esse tanto laríngeo superior quanto laríngeo inferior, ele tem uma coisa interessante, que é a seguinte, ó. Cada um lado vai ter um recorrido diferente. Por exemplo, o laríngeo superior, ele origina no gânglio inferior do nervo vago, certo? No espaço retroestílio, por detrás da região estiloide. Passa lateralmente ao músculo cricotiroideu, que é a região aqui, ó, da laringe já, né? Depois, atravessa a membrana cricotiroideia, que estaria aqui embaixo, certo? E se ramifica no famoso recesso piriforme, em anteriores e posteriores, certo? Beleza. Ramas anteriores vão para a região da epiglote e base da língua, a rama posterior para a região supraglótica e músculo, especialmente aritenoides. Já o inferior, tome cuidado. Por quê? Porque a porção direita do inferior e a porção esquerda do inferior são diferentes. Por exemplo, o laríngeo inferior direito, ele nasce na base do queixo. É assim que a gente fala. Seria aqui, ó, na região da fossa supraclavicular, na base do queixo. Beleza? Posterior ao nervo vago e por detrás da artéria subclávia. Lógico que ele é posterior ao nervo vago, se ele é rama dele, né? Mas beleza. E passa cerca da artéria tiroideia inferior. Só isso que o livro do Latagé diz de tão importante. Por outro lado, olha a diferença, ó. Aqui nasce aonde, gente? Base do queixo. Maravilha.
E o esquerdo nasce no arco aórtico, cerca do arco aórtico. Por que que esse nervo laríngeo inferior é chamado de recorrente, gente? Recorrente. Porque é o seguinte, ó, no caso do direito, a gente tem aqui a base do queixo, né? Então ele nasce aqui na base do queixo, passa por detrás da subclave e depois ele recorre por cima da subclave. Então, passada a artéria subclável, ele passa por debaixo dela e depois sobe, certo? Já o esquerdo, ele passa por debaixo e recorre a, ele passa por debaixo e recorre à aorta, certo? Então, por isso que os dois são laríngeos recorrentes, certo? No caso do direito, nasce na base do queixo e recorre pela subclávia, e do esquerdo recorre à aorta, beleza? Aorta, ou o arco aórtico. Barra pelo ângulo traqueoesofágico, a região ali realmente posterior à parte mais baixa laríngea, e termina se distribuindo na mucosa laríngea, certo? Se une com a parte superior e forma o nervo comunicante. Beleza? Tá aqui um pouco das imagens que eu deixei para vocês darem uma estudadinha depois e olhar com calma. Beleza? Laringe é sobre isso que nós estamos falando hoje. Muito tranquilo o tema, especialmente saber esses detalhes, tá bom? Detalhes importantes, tá bom? Então, forte abraço, a gente se vê na próxima.